a CPI que está acontecendo lá, a CPI do 8 de janeiro, todas as forças alinhadas, Senado, Câmara e Governo Federal, viu, Bruna? A gente está vivendo um momento assim de paz institucional, a gente já viu isso acontecer antes, né? É aquele momento de paz, aí chega o dia da votação, fica todo mundo tenso. Libera emenda, faz reunião dali, pega o telefone de acolá, um ligando para o outro para ver se aprova o projeto que está ali em discussão. E aí, para se antecipar a isso, hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem feito muito dessa articulação, né, do governo federal, se reuniu com o presidente do Senado, com o Rodrigo Pacheco, a ministra Simone Tebet, né, do Planejamento, também participou desse encontro para discutir como é que vai ser a tramitação da reforma tributária, que já foi aprovada em duas votações na Câmara, agora precisa passar pelo Senado, né? A gente teve hoje a definição da relatoria dessa proposta, que foi anunciada pelo Pacheco, ficará com o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. E o que o governo quer? Evitar que a proposta de reforma tributária passe por alterações no Senado. Porque pelo rito da casa, se mudarem alguma coisa ali no texto, ele tem que voltar para a Câmara para ser analisado de novo pelos deputados antes de ser colocado para valer. E isso não só atrapalha a validade da reforma tributária, como também vai empacar outras pautas que o governo quer votar o quanto antes. Antes da reunião com o Rodrigo Pacheco, Haddad falou isso daqui, ó. O Executivo não tem a prerrogativa de indicar relator. Mas nós podemos conversar sobre critérios de escolha do relator que podem ajudar na tramitação. Eu entendo que o Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Deixar ele mais redondo, com menos exceções. Fica um texto limpo, um texto cristalino, que não dá problema de judicialização no futuro. Bom, Haddad falou isso, né? Que não ia indicar, o governo não queria indicar uma relatoria, mas podiam conversar sobre quem vai fazer isso daí, né? Será que não dá para tratar o assunto de tal jeito, de tal maneira? E aí Haddad falou também sobre alguns pontos de discordância entre Senado e Câmara. Alguns trechos foram incluídos na proposta da reforma tributária e foram aprovados pelos deputados e não agradam tanto aos senadores, como, por exemplo, a retirada de benefícios para indústrias, né, no norte e nordeste do país. O ministro da Fazenda não falou em fatiamento da proposta, né, mas em discutir o básico da reforma tributária e aprovar como um todo e depois alguns outros detalhes que poderiam ser discutidos mais para frente. As inovações de última hora geram uma preocupação maior porque elas foram um pouco debatidas. Então não há problema em um Senado promulgar uma PEC que seja de consenso e deixar aquilo que é eventualmente controverso para uma outra oportunidade, entendeu? Ninguém está impedindo ninguém de debater. Mas acho que a reforma tributária é importante demais para fazer de uma questão como essa um impedimento da gente avançar, né, no que é essencial. A PEC pode ser promulgada completa, com tudo aquilo que é fundamental, né? Uma coisa ou outra não precisa necessariamente ser decidida agora. E temos um relator, Eduardo Braga, será o relator da reforma tributária. O nome dele foi confirmado depois de uma reunião entre Fernando Haddad, Simone Tebet e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É para Brasília que a gente vai agora com o Márcio Rocha, que não embarcou, né, Márcio, no cruzeiro do Wesley Safadão. Então tá aí, tá em Brasília, tá trabalhando, né? Boa tarde. Melhor trabalhar na Câmara do que no Senado. Já descobrimos, né? Por lá eles se livram da pauta mais cedo, Márcio. Isso é verdade, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente estava acompanhando agora há pouco, né? A gente até ouviu algumas falas do ministro Fernando Haddad, porque Fernando Haddad se reuniu na manhã desta terça-feira, tanto com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, quanto também a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também o líder do governo aqui no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, e também o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Todos eles estiveram na residência oficial da presidência do Senado nesta terça-feira, justamente para falar sobre a votação, a tramitação do texto, né, da reforma tributária que foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados. E aí a gente já tem pelo menos essa confirmação de que o senador Eduardo Braga vai ser mesmo o relator do texto da reforma tributária aqui no Senado. E esse anúncio foi justamente feito pelo próprio Rodrigo Pacheco depois dessa reunião
que ele teve com os ministros e também com os líderes do governo. Pacheco também afirmou que, como essa reforma é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma PEC, texto precisa mesmo necessariamente passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sendo que Eduardo Braga vai ser o relator tanto na CCJ desse texto, quanto depois que ele for aprovado na CCJ, ele foi encaminhado para o plenário do Senado e o Eduardo Braga vai ser o relator nessas duas ocasiões. Rodrigo Pacheco foi questionado sobre a possibilidade desse texto ser analisado também na Comissão de Assuntos Econômicos, né, já que trata de uma reforma tributária, enfim, tem tudo a ver com o alvo, né, vamos dizer assim, dessa comissão, mas, segundo Rodrigo Pacheco, esse texto não vai ser votado pela CAI, mas vai sim ser alvo de audiências públicas, os debates envolvendo o texto vão ser realizados pela CAI, mas a votação, pelo menos a princípio, vai ser realizada apenas na Comissão de Constituição e Justiça. Aí a CAI apenas vai dar, vamos dizer assim, vai fazer os debates, vai dizer o que acha do texto, mas que isso tudo vai ser votado mesmo, tanto na CCJ quanto também no plenário da Casa. A gente tem uma fala de Rodrigo Pacheco agora há pouco, que ele falou o seguinte, que ele sabe justamente da urgência da aprovação dessa proposta. Ele falou isso depois dessa reunião com o Haddad e Simone Tebet. Vamos ouvir. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Pois é, então a expectativa aqui em Brasília é que essa tramitação dure ao menos 2 meses, segundo Rodrigo Pacheco declarou, porque ele sabe, né, o texto precisa ser encaminhado, já assinado, ele chamou dos autógrafos da Câmara, né, precisa ser assinado e enviado para o Senado para começar a tramitação aqui dentro da Casa. E aí, incluindo aí tanto a votação, a análise, discussão na CCJ quanto na Comissão de Assuntos Econômicos, isso deve demorar pelo menos 2 meses. Então, como o Senado entra de recesso nessa semana, só volta em agosto, então ali para outubro, setembro, que é a previsão da tramitação se encerrar. E aí, a expectativa é assim que essa tramitação se encerre, seja convocada uma sessão do Congresso para promulgação dessa emenda à Constituição. Isso ainda vai ser decidido, né? Vai depender de todos esses trâmites que eu falei. Não tem uma data precisa, mas a expectativa é que até o final do ano tudo isso se resolva. Só para a gente encerrar e para lembrar também que mais cedo o ministro Fernando Haddad declarou, né, que a expectativa mesmo dentro do governo, vamos dizer assim, é que o texto da reforma tributária seja analisado pelo Senado e que o Senado deixa o texto assim mais redondo, vamos dizer assim, com as arestas já cortadas do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Isso porque, lembrando, né, que ele falou que as mudanças que o Senado propõe, né, atualmente ao texto já estão mais ou menos acordadas com o governo, então a ideia é deixar o texto redondo justamente para ter um texto comum entre Câmara e Senado, para que a gente tenha o acordo para a promulgação dessa proposta aqui no Congresso Nacional. E agora, só para a gente encerrar, pessoal, daqui a pouquinho, está marcado para as 15h, está marcada uma entrevista coletiva de Eduardo Braga, justamente para ele comentar o fato de ele ter sido escolhido como relator da reforma tributária aqui no Congresso Nacional, aqui no Senado. Vamos ver o que ele tem a dizer e qualquer novidade a gente chama vocês aí. Fechado. A ver, né, como é que vai ser essa negociação. Só quando de fato a votação estiver para rolar que a gente vai sentir qual que vai ser o clima a favor do governo no Senado.